Bom, muitas pessoas eu acho que estavam, sei lá, curiosas para saber como que estava o andamento do processo do Cellbit com a Sassá. Inclusive, eu já trouxe alguns vídeos mostrando atualizações desse processo. Processo esse que tá durando praticamente o ano todo. Para quem tá por fora e não sabe o porquê que o Cellbit tá processando a sua ex-namorada, vou dar um resumo aqui bem básico para vocês ficarem cientes do motivo desse processo. No começo desse ano, a Sassá acabou fazendo uns posts respondendo alguns tweets. E um desses tweets, ela falou lá do relacionamento dela com o Cellbit. Algo que, pra falar a real, mano, todo mundo já tava acostumado dela aparecer pra falar como que era o relacionamento sexual deles dois. Quase sempre ela falava alguma coisa ou soltava alguma coisa do Cellbit até na época que eles namoravam. E convenhamos, é uma parada bastante desnecessária, né? Você ficar falando da sua vida privada assim pra internet, pra todo mundo ficar sabendo. Cara, não tinha sentido nenhum, mas a Sassá sempre ficava fazendo isso. E aí ela acabou respondendo um tweet dizendo que quando eles iam ter relações sexuais, ela acabava sofrendo agressões, porque era meio difícil, meio complicado pra ela. Então meio que sugerindo e dando a entender perfeitamente que o Cellbit era meio que um agressor sexual, que ele forçava a ter relações sexuais com ela, mesmo ela sentindo dor e se machucando. Enfim, foi um tweet que viralizou bastante. Você sabe muito bem as críticas que o Cellbit recebia por causa desse relacionamento dele com a Sassá. Era um negócio que até nos dias de hoje, até no começo desse ano, mano, sempre pegava no pé dele, chamava ele de tóxico. A cabeça dele sempre estava a prêmio e ele sempre ficava calado. Era literalmente aquele cara que tava apanhando e não revidava. Esse era o Cellbit durante todas essas críticas que ele recebia por causa desse relacionamento dele com a Sassá. Só que esse tweet da Sassá em questão era uma parada que eu acho que não tinha mais como. Aqui o Cellbit, ele tinha que se pronunciar e falar alguma coisa. Fora que ele estava envolvido também em alguns projetos, ele poderia até ser expulso de alguns, se eu não me engano, eu acho que era o QSMP na época, e vários outros internacionais. Então uma polêmica dessa, revivendo de novo, mesmo que sendo antiga, muitas marcas não queriam ter seu nome associado ao Cellbit, mano. Consequentemente, isso daqui ia prejudicar diretamente a carreira dele. Então o Cellbit acabou se pronunciando, fez um PDF enorme falando de toda a relação, todo o relacionamento que eles dois tiveram, das coisas erradas que ele fez e que ela fez também, e justificando essa parada aí de agressão sexual, coisa que segundo ele nunca existiu, foi uma parada meio que inventada da cabeça dela, apenas pra de novo tentar ferrar a imagem do cara. Isso tudo ele também acabou revelando algumas coisas pessoais, como ele ser sexual, também de traumas na infância. E concluindo, o Cellbit acabou processando essa sala, até fez um pronunciamento, depois acabou apagando. Foi um negócio extremamente vergonhoso que eu nem vou colocar aqui pra vocês verem. Mas de fato, o Cellbit processou essa sala e esse processo está em andamento até hoje. E durante esses meses tivemos algumas atualizações. Uma das últimas atualizações bastante importante foi que estavam tentando ter um jeito dos dois se encontrarem, tá ligado? Pra fazer uma tentativa de reconciliação e quem sabe eles dois cheguem a um acordo. Bom, acho que todo mundo acompanhou aí nos vídeos que eu trouxe que eles tentaram umas 2 ou 3 tentativas de reconciliação. Na primeira tentaram localizar o endereço da Sassá, mas não encontraram ela. Era como se aquele endereço não existisse ou ela não morava mais naquele lugar. Sei lá, apenas uma suposição minha. Possa ser que o Cellbit tenha colocado o endereço da menina errado. Talvez na época que eles namoravam, ela morava em tal lugar, mas agora ela deve estar morando em outro. Então isso aqui pode ter acontecido também. Ou simplesmente ela pode ter mandado seu endereço errado. Mas resumindo, toda vez que eles marcavam uma data pra eles se encontrarem e ter essa tentativa de reconciliação, nunca dava certo, mano. Uma das atualizações também, rapaziada, além dessa tentativa de reconciliação, tem um negócio aqui que chamou bastante atenção. Foi que no dia 31/10 eles realizaram uma transação penal. Eu não sei muito bem, nem sou advogado pra isso. Se você for advogado e saber explicar melhor, por favor, mano, deixa aí nos comentários. Mas aparentemente eu acho que, sei lá, a Sassá e seus advogados acabaram pagando alguma coisa, algum valor. Não sei dizer assim se é pro Ministério Público ou pro próprio Cellbit, mas que teve uma transação penal, isso aqui teve. Depois, no mês seguinte, que é esse mês que estamos agora em novembro, aconteceu várias coisas bastante importantes. Bom, eu vou começar com uma que eles remarcaram a data, que era pra eles se encontrar no dia 11 de novembro. E antes de falar se de fato eles se encontraram ou não, teve outra parada que aconteceu no dia 6 que eu vou estar até lendo aqui com vocês. Vistos havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, assim como as condições e pressupostos necessários para a instauração da ação penal, recebam a queixa-crime com relação aos indicados Flávio e Heloísa H. Citem-se os acusados para que no prazo de 10 dias apresentem resposta escrita à acusação, através de defensor constituído nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Se o oficial da Justiça verificar que os acusados se ocultam para não serem citados, deverá, conforme a revisão constante no artigo 362 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719 de 2008, certificar a ocorrência e proceder à citação com hora exata, após tê-los procurado em seu domicílio ou residência por pelo menos 2 vezes. Isso aqui é claramente daquilo que eu disse pra vocês, né, mano, quando eles estavam procurando Sassá, mas não estavam encontrando ela em domicílio. E tipo, não foi apenas uma vez, foi mais de 2, como vocês podem ver muito bem aqui. Consigne-se que as testemunhas a serem arroladas lá ele deverão ser devidamente qualificadas, bem como justificada a necessidade da sua eventual intimação. Nos termos do artigo 396A do Código do Processo Penal, ademais, não há necessidade de arrolar, mano, essa palavra que me pega, rapaziada, me desculpa, como testemunhas pessoas que não deponham sobre o fato narrado na denúncia, mas apenas sobre a pessoa acusada, testemunha de antecedentes. Neste caso, o depoimento de tais pessoas pode ser substituído por declaração por escrito, a ser apresentada até o encerramento
cumprimento da instrução. Os réus também deverão ser advertidos nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Saliento que eventuais testemunhas arroladas pela defesa e residentes fora desta comarda poderão ser ouvidas de forma online, ao passo que caberá ao interessado informar todos os meios de contatos possíveis para o envio do link de acesso à audiência. Conste ainda que, caso não seja oferecida resposta no prazo legal, a Defensoria Pública proverá a defesa nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, ficando então nomeadas dependente de novo despacho. Nessa hipótese, remetam-se aos outros a Defensoria para a ciência da nomeação, bem como a apresentação da resposta escrita à acusação, nos termos e prazo do artigo 396 do Código de Processo Penal. Negativas as buscas e diligências desse vista ao Ministério Público para que indique novos endereços, adiantando que o PAC possui meios próprios e hábeis para obter tal informação, ajustada de todas as formas à situação pessoal. Espeça-se edital para tanto, com prazo de 15 dias nos termos da lei, devendo constar os pontos importantes do presente despacho. Decorrido em branco o prazo do eventual edital, será determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, procedendo-se neste caso às anotações e comunicações pertinentes. Atenta-se ao requerido pelo Ministério Público, jultando FA, certidões e laudos. Enfim, o linguajar de direito é um pouco complicado, nem todo mundo vai entender, como eu também não entendo muita coisa do que foi escrito e dito aqui, mas pelo que a gente conseguiu ali perceber algumas coisas, é claramente assim se referindo às tentativas que eles tentaram marcar uma reconciliação, tentando localizar o endereço da menina, e também falando que o processo ele tá em andamento. Não é um processo assim muito simples, e que eles enxergaram um erro muito grave que a Sassá cometeu com o Selbit. Enfim, além disso que aconteceu no dia 6 de novembro, também teve outras atualizações bastante importantes que vai até o dia 21 desse mês. No dia 11, por exemplo, vocês viram lá que eles tinham colocado lá uma nova data, que era pro dia 11, pra eles talvez sim reencontrarem de novo. Só que aqui, rapaziada, aconteceu uma outra coisa aqui bastante interessante, onde um ofício que eles publicaram dizendo decisão crime. Assim, na minha interpretação, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, porque eu não sou formado em direito, então só tô supondo algumas coisas aqui. A justiça aparentemente está com uma decisão em mãos. Então, pelo que dá a entender, mano, é como se eles tiveram decidido que realmente o que ela cometeu é um crime. Então, cabe agora ela ter uma resposta com seus advogados para então conseguir provar sua inocência. Porém, por enquanto, para a justiça, aparentemente e supostamente, essa é a decisão final. Lembrando que isso aqui foi publicado no começo desse mês. É praticamente quase um ano todo desse processo da Sassá com o Selbit acontecendo. E a última atualização agora, no dia 21 do 11, foi deles falando que fica agora a defesa intimada para apresentar uma resposta à acusação no prazo de 10 dias. Eu não sei se são 10 dias corridos ou 10 dias úteis, mas enfim, a Sassá com seus advogados tem esse prazo aí, mano, pra dar uma resposta pra justiça e quem sabe ela conseguir provar sua inocência e contornar toda essa situação. Mas vamos supor, caso ela seja de fato condenada, eu não sei se ela vai pagar só um valor ou vai ter que fazer isso com serviços comunitários ou algo do tipo. Mas agora, nesse exato momento, pelo que a gente tá vendo, a justiça já tá com uma decisão em mente. E seria essa possível condenação a ela. Mas resumindo, mano, é isso. É uma situação bastante complicada pra Sassá. O Selbit conseguiu provar os seus pontos. Todo mundo ali viu que a justiça, desde o começo, ela quis dar seguimento a esse processo porque eles encontraram indícios fortes sim de difamação. Então, quando isso aqui acontece, não tem como a justiça voltar atrás. Fora que já está bem encaminhado, né? Eu acho que já estamos na reta final. Provavelmente daqui a um tempo, até no próximo mês, já iremos ter um desfecho final de todo esse processo da Sassá com o Selbit. Bom, rapaziada, é isso. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês estão achando de tudo isso, todo esse processo que está acontecendo entre eles dois desde o começo desse ano. Bom, mas queria agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Abraço e até o próximo.